Então, cresci numa família bem rígida. Meu pai é português, veio de lá, né? Claro, né? E éramos 5 irmãos, somos 5 irmãos. E meu pai é sempre muito rígido e controlador. Uma família classe baixa média. Meu pai tinha um restaurante lá no centro de São Paulo. E eu sempre trabalhei com ele a vida toda, em restaurante. Comecei arquitetura, fiz um ano, parei. Comecei direito, fiz um ano, parei. Então, não me formei em nada, porque realmente a rotina de trabalhar com família... Alguém aqui já trabalhou com família? Ela é bem puxada, né? Porque a gente é culpado por tudo que acontece. E nunca o de bom é a gente que fez, né? Foi sempre o nosso pai. Mas, ok, eu aprendi muito. Meu pai cobrava muito de mim, muito. Mas hoje eu entendo que ele só cobrava porque ele sabia que eu era capaz de entregar. Então, cresci, não podia sair, não podia dormir fora de casa, com 24, 25 anos, sempre muito rígido. Eu brigava muito com meu pai. A gente não se falava. Já tiveram momentos de eu desejar que ele morresse, porque era uma situação muito sufocante. A Jéssica, ela é minha prima de primeiro grau, então ela acompanhou tudo isso, tanto que, quando éramos pequenas, ela sempre foi a professora de todos os primos. E hoje ela é responsável, né, da didática e de toda... Vocês veem como as coisas, os pontos se unem, né? E eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por momentos que fala, puxa, isso só aconteceu porque algo ali no meu passado foi assim, e eu não entendi muito bem porque não foi bom, mas hoje eu entendo. Então, a minha vida ela é marcada disso. Então, eu trabalhava com meu pai, e meu pai era muito rígido. E isso me incomodava muito, porque eu sou um pouco liberta, do sentido de liberdade, de padrão. Eu cresci num padrão muito forte, muito rígido pelo meu pai, por toda a minha família. Não podia chegar meia-noite em casa que a palavra do meu pai era o que os vizinhos vão pensar da nossa família. E isso até hoje ainda é presente, né? E aí eu me casei, né, encontro o meu primeiro marido, eu sou divorciada, hoje casada novamente. Mas aí eu conheci e falei, bom, é a minha chance de sair de casa. Porque ele tinha uma condição melhor que eu não tinha nada. O que eu tinha era o salário que eu ganhava no restaurante do meu pai. E quando eu anunciei para o meu pai que eu ia me casar, ele congelou todos os meus pagamentos. Ele não me pagou mais salário nenhum. Então, meus cartões de crédito, que eu tinha 2, foram acumulando. Desde 2014. 13, 14. Foi quando eu me casei. Só que eu pensei, bom, um dia eu vou resolver isso. Um dia eu acerto, não tem problema. Quem nunca, né? Então, o primeiro choque é, meu Deus, eu estou devendo, vou ser presa? A gente tem quando é mais nova, né? Não, então, tá bom. Casei, saí do restaurante. Só que aí a gente entra numa prisão maior, né? Depender de pai ainda é uma coisa, depender de marido é pior ainda. A gente acha que vai ter liberdade, mas não tem. E eu só falo isso porque eu passei por isso. Não é uma coisa que eu acho que é a minha experiência, tá? Então, me casei, depois de um mês eu engravidei. E aí tive minha filha, e aí pior, né? Aquela coisa toda. Nos mudamos para São José do Rio Preto. Alguém conhece? É um interior 400 quilômetros de São Paulo. Fomos morar lá, isso em 2015. Então, lá eu gerenciava uma clínica de estética. Comecei a trabalhar numa clínica de estética, mas eu só gerenciava. Eu nunca me imaginei fazendo nenhum procedimento, nada, zero. No nosso modelo de negócio lá, tinha uma moça que fazia micropigmentação de sobrancelha, mas era aquela coisa riscada, muito pintada, mais antiga, né? Ela saiu, e aí eu falei, bom, eu preciso que você melhore, que você comece a fazer fios, porque já estava vindo aquela moda do fio a fio, né? Aí ela falou, bom, então eu falei, então vai, procura quem é a melhor do Brasil de fio a fio, procura a melhor pessoa para te ensinar, e a gente investe em você. E aí você fica 1 ano trabalhando com a gente, né, de tempo, mas ela ganhava comissão, tudo, para valer o investimento. Que antigamente os valores de cursos eles eram mais caros do que hoje, inclusive, na nossa área. Ela foi, fez, voltou, e aí deu 2 meses, em outubro, ela falou, vou sair. Vou sair porque meu pai... Aí ela contou uma história, que o pai estava doente e tal, mas, no fundo, eu sabia que ela só saiu porque ela achou que ela fosse ganhar mais sozinha.
Qual que foi o pensamento dela? O pensamento de escassez, que a maioria dos nossos colaboradores tem às vezes, que a gente precisa educá-los, eu vou falar para vocês sobre isso. Mas eles pensam que sozinhos eles vão mais longe, que sozinhos eles ganham mais, que eles não têm que ter comissão. É deles o cliente, eles fazem aquela conta boba. Se eu fizer 3, 4, eu já vou ganhar o que eu ganho aqui. Mas não é assim. E a gente sabe que não é assim. Pois bem, ela foi, aí começou a vir aquele monte de reclamação da empresa. Mas, poxa, eu fiz a micropigmentação, mas eu quero retoque, não tem ninguém para fazer o meu retoque, agora quero retoque. Começou a ter aquela crise, né, que a gente tem que aprender a gerenciar crises também no nosso negócio, principalmente de Google, Reclame Aqui, Facebook, que acontece, a gente vai falar disso também. Mas, e aí eu pensei, qual que foi a alternativa que eu pensei? Bom, eu vou fazer esse curso. Eu já estava com aquela frustração de ter pago, a empresa ter pago algo para a colaboradora e ela simplesmente aprendeu e saiu. Então, qual que foi o meu pensamento? Eu não vou ensinar para mais ninguém. Eu não vou pagar o curso para ninguém. Quem vai fazer esse curso sou eu, porque eu vou aprender, vou tirar o serviço, vou fazer os retoques todos que tem para fazer, tiro o serviço da clínica e a gente não fala mais em micropigmentação aqui na empresa. Esse era o meu plano. Aí aí eu falei, bom, vou fazer esse curso. Foi em dezembro de 2015. E aí eu lembro que eu estava no sofá, pesquisando o curso, e eu não pesquisei curso por um profissional que eu gostasse. Foi muito assim, quem tem primeiro? Qual curso eu vou conseguir fazer primeiro? Aí eu lembro que todo mundo foi contra. A gerente da franquia foi contra, o meu ex-marido falou, eu vou falar palavrão, tá? Não levem nada para o pessoal. Falou, você não sabe, nunca pegou numa pinça, você vai pagar esse curso. Eu lembro que eu paguei um curso muito de iniciante, 2,5 eu paguei, não tinha dinheiro. Aí ele falou, se você não fizer uma sobrancelha boa, eu vou pegar esse dinheiro e vou enfiar no seu... Entende? Era esse tipo de incentivo que eu tinha. E que muita gente passa por isso. Né? Não é porque, nossa, coitada de mim, não, mas é porque isso me fez forte. Então, fiz o curso, voltei e comecei a fazer os retoques, só que eu me apaixonei pela área. Na verdade, eu me apaixonei por aquele cuidado com as pessoas. Assim, eu entrava numa sala com elas e não era nem o trabalho, porque meus primeiros trabalhos não eram bonitos. Quem é da área, que a gente sabe quando começa, como qualquer outra coisa, é como você aprender a dirigir. Você, no começo, tenso, puxa o cinto, arruma o retrovisor, tudo, aquela coisa, aquela tensão. É igual qualquer trabalho que desenvolva, que tem a parte artística, que tem a parte... A gente desenvolve, né? Não é da noite para o dia. Mas as pessoas começaram a gostar. Só que elas gostavam mais do meu jeito de tratá-las, de curá-las, né? Porque a gente entende que, depois de um tempo, eu entendi que a gente tem um poder de cura muito grande quando a gente tem boa intenção com a pessoa. Comecei a trabalhar muito, muito, em 2016 inteiro, com uma filha. Minha filha tinha 2 anos. E aí, no final de 2016, eu me divorciei. Mas não foi um divórcio tranquilo, né? O que aconteceu? Eu traí o meu ex-marido. E eu falo isso hoje porque eu já me curei disso. Então, lembra que eu falei que um erro não define quem a gente é? Traí, não me orgulho, eu aprendi. E depois ele descobriu, né? E aí me expulsou de casa, isso em novembro de 2016. Me expulsou, eu com a minha filha, e ele tinha, na época, né, ele estava fazendo aquele jogo comigo, você acabou com a família, então não tem que levar nada, vai assim mesmo, problema seu. Então, eu saí com uma mão na frente e uma atrás, por isso que eu falo, comecei endividada. Ainda com as dívidas dos cartões de crédito da época do meu pai e com a minha filha. Então, o que eu pensei? Bom, quais eram as minhas chances a partir dali? Eu lembro que meu pai foi me buscar no outro dia, lá, que ele ligou, ele contou para todo mundo, para todos os meus amigos, para minha família inteira. Então, eu voltei de lá, eu queria me enfiar num buraco e nunca mais ser vista por ninguém. Aí, o meu pai foi lá me buscar. Eu lembro que meu pai ficou alguns dias sem falar comigo, porque meu pai era muito machista, lembra? Então, para ele, isso era uma vergonha. Então, eu voltei para a casa dos meus pais, que era o meu maior pesadelo. Voltar a morar com meu pai, a minha filha ia ter a educação que eles me deram super limitada e presa nos padrões que a sociedade impõe. E eu, o que eu ia fazer? Voltar a trabalhar no restaurante.
Né? Meu pai falou, não, volta. Era mais fácil fazer isso, concorda? Já estava prontinho o meu caminho ali. E meu pai falava, mas filha, sobrancelha, imagina eu falar para as pessoas que você faz sobrancelha, não é legal, sempre preso nos padrões. Sobrancelha não dá dinheiro, você vai fazer o quê com isso? Poxa, não é um trabalho, vem para o restaurante que é seu, né, que é seu. Aí eu lembro que foram os piores 6 meses da minha vida, que eu morei lá na casa dos meus pais, e eu aluguei uma salinha ali na Lorena. Não foi no meu nome, porque eu estava com restrição, mas eu queria muito, eu acreditava muito no meu sonho. Eu fui muito corajosa, na verdade. E aí eu fui, aluguei ali na Lorena, aqui na Lorena Jardins, não sei se vocês conhecem. Foi num predinho comercial, uma salinha de 30 metros. E, por coincidência, o prédio é rosa inteiro, e o número do prédio é 800. Eu tenho muito negócio com o número 8. Então, se vocês olharem, todos os procedimentos da clínica, todos os cursos somados dão 8. Que é uma coisa que eu acredito e ficou. E ficou muito, assim, muito implícito em mim isso. E é 800 o número, são as coincidências que a gente vai acumulando. E aí trabalhei, aluguei, morei um tempo com os meus pais. Depois eu aluguei um apartamento pequenininho, perto da onde eu atendia, tinha 45 metros. Não tinha nada, só tinha cama minha e da minha filha, ela foi comigo. E aí eu já estava trabalhando, fazendo sobrancelha todos os dias, eu pensei, bom, eu já consigo pagar alguém para me ajudar a olhar ela, pagar uma escola perto e meu apartamento. Eu estava me achando super independente para mim. Então, para mim, foi um marco muito importante, né? Ter essa liberdade, ter essa coisa toda. E aí começou a crescer muito. Comecei a ministrar vários cursos. Lancei o projeto de filiados, muito legal, que os filiados, na verdade, eu não tinha estrutura nenhuma para fazer esse projeto. Eu simplesmente lancei e hoje eu descobri que é um modelo muito parecido com microfranqueados, né, que são as pessoas. Então, eu habilitei pessoas, ela é habilitada, ela é filiada, ela não precisa ter um espaço para ser habilitada e filiada. E ela me paga mensalmente para participar desse projeto,